Nos últimos tempos, o assunto aproveitar jogadores da base tem surgido com alguma força no Santos, graças, claro, à utilização de jogadores que claramente não têm utilidade, né? Utilização de jogadores sem utilidade no time profissional. Estamos falando aqui, claro, de Casares, Patrick, enfim, jogadores desse nível que não acrescentam absolutamente nada ao Santos Futebol Clube. Eles recebem chances constantemente, ou até situações curiosas, como por exemplo o Santos estar perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. É importante lembrar que o mando de jogo era do Santos. E atletas como o Patrick ou o Serginho, por exemplo, sequer aparecerem para mudar o jogo. Não foram nem chamados pelo Carille numa situação em que o time estava bem, desesperado. Afinal de contas, estava perdendo. Então, quando isso acontece, muita gente se pergunta por aí, tá, mas por que então os meninos não ganham chances? Assim como o JP Sherman, que claro, é um exemplo muito óbvio de um menino da base do sub-20. Ele meio que até pulou o sub-20, ele só disputou a copinha por essa categoria, antes ele era só do sub-17 mesmo. Foi lá e ganhou a vaga assim que teve chance. O JP Sherman não seria utilizado pelo Carille, por uma grande coincidência dos fatos. Tanto o Aderlan quanto o Rainer estavam suspensos para aquela primeira partida da final contra o Palmeiras, no Paulista. Restou escalar o JP Sherman e ele foi tão bem e continuou tão bem que se tornou impossível, eu acho, tirá-lo do time. Eu acho, é porque eu não penso que nem o Carille. Para mim é impossível. Mas enfim. E a gente se questiona, então por que outros meninos não podem ser utilizados? Não existem outros meninos que podem ganhar uma vaga, assim como o JP Sherman? E eu não falo nem da vaga de titular necessariamente. Não podem ganhar uma vaga como um primeiro substituto? Um reserva do Juliano, por exemplo, já que os reservas dele não acrescentam nada? Aí eu fiz uma listinha aqui com os jogadores do sub-20, eu estou ignorando, entre aspas, o sub-17, que eu também não quero colocar pressão em meninos mais jovens, do sub-15 para baixo, então muito menos. Peguei alguns jogadores aqui do sub-20 que eu acredito que estejam mais na boca do povo, por assim dizer, que entrem de fato nessa discussão de que podem subir ou não podem subir, dependendo do julgamento. E eu trarei aqui a minha análise. Eles podem ser úteis no profissional, eles estão prontos para subir. Lembrando que apenas o que eu acho, é apenas o que eu conheço, é apenas o que eu acompanhei e posso trazer para vocês. Não sou dono da verdade aqui de maneira alguma. Então, se eu pegar o Joãozinho Paraibano lá do Sub-20, que ele não existe antes que alguém ache que ele existe, e falar, esse não dá, na minha opinião, na minha análise, pelo que eu assisti, de repente aí o Joãozinho Pernambucano, Paraibano, não sei, sobe contra o Novo Horizontino, mete 3 gols, vocês vão me zoar. É só um achismo, não tentar ser dono da verdade de maneira alguma. Então, Miguelito, Bernardo, Enzo e outros nomes aqui estão separados para que eu faça essa análise. Bom, antes de fazer a análise, claro, mostra aqui o copo térmico da Golcase com o meu nominho bonitinho. E você pode ter o copo térmico da Golcase com o seu nominho bonitinho ou dar de presente. Ele pode ser branco, pode ser listrado. Tem várias versões que vocês estão vendo aqui na tela, inclusive. Entrando no QR Code que também está na tela ou no link na descrição para ter o seu copo térmico, dar o seu rolê e controlar a temperatura da aguinha, da cervejinha, o que você quiser, com qualidade, aqui nos copos térmicos da Golcase. O cupom é o 20 Santos, continua funcionando, é claro, para ter desconto e frete grátis, tá bom? Vamos então, eu separei alguns nomes aqui. Não separei, claro, do JP Sherman, que ele serve apenas como exemplo inicial, porque ele já é titular do time. Lembrando que ele não joga a sexta, né? Está com a seleção sub-20 nesse momento. Outro que não joga a sexta, e não só porque o cara ele não quer, porque se o cara ele quisesse por um milagre não jogaria, porque ele também está com a seleção, mas no caso a boliviana, é o Miguelito. Miguelito, é claro, é o nome mais conhecido de todos, até por quem me acompanha, porque eu sempre, lá quando ele completou seus 18 anos, trazia bastante informações sobre ele. Em algum vídeo recente, acho que no primeiro do quadro Discord no Noronha, eu comentei mais sobre isso. Acho que o Miguelito está correndo o risco de ter o seu talento desperdiçado, por mais que ele tenha sido, por exemplo, titular da seleção boliviana na última sexta. Eles jogaram amistoso contra o México e perderam. A Bolívia é horrível, então assim, não é muito parâmetro. Eu acho que o Miguelito, por questões fora de campo, uma matéria do Diário do Peixe trouxe confirmação de várias coisas aí recentemente, por questões fora de campo, como o falecimento muito triste da própria mãe, algumas questões de namoros, por assim dizer, enfim, que tem lá citados na matéria, ele não tem mostrado evolução na minha concepção. Não acho que ele nem
evoluiu. Eu acho que ele deu uma travada em vários conceitos e até no físico. Porque tudo que a gente ouve lá internamente é que ele não tem um físico para aguentar 90 minutos. Mesmo no sub-20 não tem jogado. Contra o México ele jogou pela Bolívia 90 minutos. E você pode argumentar, e com certa razão, para não dizer toda a razão no caso, que, pô, tá bom, ele não tem físico, mas o Patrick tem. Tens um ponto aí, você tem um ponto aí. É que aí são questões diferentes. Eu não acho que o Patrick tenha que jogar, vamos deixar isso claro. No caso do Miguel, o que falta é fôlego, né? Aguentar mais tempo, e você precisa. Mas assim, essa questão do fôlego, se você vai colocando ele 10 minutos, 20 minutos, como uma opção de banco de reservas, não muda muita coisa. Essa questão do físico apenas não tem me convencido na sua não utilização. Lembrando que o Miguel já tem 20 anos e é o último ano de sub-20 dele. Ano que vem ou tá no profissional ou tá no portão B, se não for emprestado, mandar embora, enfim. Falando em ser emprestado, a Laura Marcelo, também do Diário do Peixe, tuitou hoje, nesta gloriosa quarta-feira, sobre o Galo ter perguntado ao Miguelito e ao staff dele se ele não gostaria de ser emprestado ao Remo, clube que está na Série C. O Remo mostrou interesse e o Galo foi lá e perguntou. Miguel e companhia disseram que não, que acreditam que tem potencial para coisas maiores. Se essas coisas maiores são um outro time, eles topariam empréstimo para outro lugar, ou se é basicamente subir para o profissional do Santos, não sei, não temos essa informação no momento, mas eu acho que sim, o Miguelito já devia pelo menos estar treinando com o profissional de forma exclusiva, o tempo inteiro treinando com o profissional. Ah, mas ele tem que jogar, então joga no sub-20. Legal, treina no profissional de segunda a sexta, no sábado aparece lá no CTR Pelé e joga contra a Portuguesa Santista no sub-20. Minha opinião. E aí você descobre se dá ou não. Porque tem 20 anos já, gente. Ele teve, claro, um atraso, por assim dizer, na formação, pela questão da transferência internacional. Teve que esperar 18 anos para poder, enfim, jogar. Antes ele não jogava, ficava preso aqui no CTR Pelé, por assim dizer, sem partidas. Mas tá na hora, tem que subir, tem que descobrir. Se der errado, deu errado e tchau, é a vida. Mas tá na hora de descobrir. Acho que o Miguelito precisa ser, sim, utilizado para descobrir se ele é um JP Sherman ou se ele é um balão, entendeu? Ou vai virar alguém no profissional ou não vai ser utilizado e que se vire por aí. Tem que descobrir. O próximo é o Bernardo. O Bernardo fez 19 anos recentemente, já fez esse ano. E eu enxergo ele como alguém de muito talento. Ele é meia, né, pra quem não conhece. E ele é sempre um nome que vem junto com o Miguelito aí nas redes sociais sobre como eles dois não ganham chance e outros meias, como o Patrick e o Casares, ganham. O Bernardo eu tenho muito mais cautela por algumas razões. No caso, duas razões. Talento ele tem, ele é muito bom, uma visão de jogo espetacular. Primeiro que ele é muito mirrado. E o coitado, Bernardo, se você tá me assistindo, desculpa, eu também não tô com forma física de jogador de futebol, não é isso, pelo amor de Deus. Eu não gosto de falar da forma física dos outros. Mas ele é um cara de biotipo mais magrelo no momento, porque tem 19 anos. E a gente sabe que a musculação lá do CT e Pelé não é dada do mesmo jeito profissional do que pro sub-20, assim como todos os outros clubes de futebol do mundo. Talvez subir para o profissional e ter um treino de profissional e ganhar massa muscular seja algo que ajude muito o Bernardo. A outra questão que eu tenho receio com ele nesse momento, de novo, nesse momento, é que ele tem sofrido muitas lesões, né? Volta e meia o Bernardo tá fora de jogo sub-20 ou fora de alguns jogos do sub-20 em sequência, por alguma lesão muscular aqui, uma outra lesão muscular ali. Isso é perigoso. Se ele já tem um físico mais mirrado e o jogo profissional exige muito mais intensidade, força, você toma mais pancada e toda hora tem lesão muscular, eu temo bastante. O Bernardo tem mais um ano de sub-20, né, ano que vem. Não acho que precise se apressar para subir. Acho que tem talento, acho que o Santos tem que focar nessa questão física, porque visão de jogo e talento ele tem, mas eu não subiria o Bernardo nesse momento. Isso não quer dizer não treinar, tô falando virar opção de jogo no profissional. Treinar, todo mundo tem que treinar, até eu, se bobear, tem que treinar no profissional do Santos, se quiser, só me chamar. Jair, vamos continuar com os nomes mais óbvios aqui. O Jair também já fez 19, é óbvio que tem que estar no profissional, é óbvio que tem que treinar com o profissional, é óbvio que tinha que ter chance, é óbvio que tinha que ser o primeiro reserva. Mas a questão física, o nosso primeiro reserva é um zagueiro de 25 anos que não deu certo. Simplesmente não deu certo pro nível do Santos, não dá, que é o Alex. O Jair tem que estar lá. O Jair tem que subir, o Jair tem que treinar pro profissional, o Jair tem que jogar no profissional. O Joaquim e o Gil nem são muito suspensos, né? Não dá nem pra falar isso. Mas em caso de suspensão, tem que jogar. Em caso de um jogo ganho, o que não está acontecendo, mas, por exemplo, contra o Brusque, tinha que entrar o Jair, não tinha que entrar o Patrick, sabe? Enfim, o Jair tinha que estar lá, não consigo enxergar nenhum argumento. Você pode até falar, e o Eduardo Jardim, que foi ao jogo, me contou, que semana passada no Santos Atlético Mineiro, que o Santos perde, inclusive na Vila no Sub-20, o Jair não foi bem.
Acontece. Contra a Portuguesa ele foi bem. Contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, que ele entra, ele erra os 2 primeiros passos, eu fico, meu Deus do céu, o Jair não queime, depois acerta tudo. Tem que jogar. Se ele não jogar, a gente não vai descobrir. Se ele não jogar, é mais uma revelação que vai ficar perdida num limbo. O Santos tem que dar chance, cara. O Santos hoje tem uma reserva muito fraca de zaga. O titular, um deles, não tá muito bem, que é o Joaquim, com todo respeito. Não confio de maneira alguma no Baço. O Jair tem que ser utilizado. Eu não consigo enxergar. Tem um vácuo na reserva da zaga, na reserva da defesa, e não é preenchido pelo Jair. Eu acho que é um erro do Carille, enfim. Aliás, aproveito agora para pausar. Tem vários outros jogadores, viu? Você viu aí pelo tempo do vídeo que ainda tem assunto. Tem uma outra matéria do Diário do Peixe publicada nesses dias, se eu não me engano, até foi ontem, se você está vendo no futuro, na última terça-feira, sobre a diretoria pedir para o Carille utilizar mais jogadores, até baseado na teoria do Sherman, porque, foram lá, contrataram Rainer, Aderlan, Rodrigo Ferreira, aí a resposta estava aí, sendo o Sherman. Não sei, não que eu duvide da apuração do Diário, não é isso, mas não sei se é verdade, se o Marcelo foi lá e ligou, Carille, vamos usar, que eu não quero mais pagar dinheiro. Mas assim, se não usar, não vai descobrir. Usaram o Sherman, descobriram. Você tem que usar para pelo menos descobrir, usei, não deu, contrata. Minha visão, claro. Enzo Monteiro, também 20 anos. Esse é um cara que eu acho que não tá pronto. De novo, é só um achismo meu, porque por tudo que eu já assisti no Sub-20, pela partida dele contra o Paysandu, eu não consigo enxergar o Enzo se encaixando num jogo profissional de primeiro nível aqui no Brasil. É um cara mais lento, um cara que sabe se encabecear, ok, mas que não tem físico para aguentar tranco de zagueiro. É um cara mais lento, contra a zaga do Paysandu, com todo respeito ao Paysandu, mas porque eles ganharam do América Mineiro, né? São caras de um nível mais baixo, ele não conseguia se deslocar entre eles, se mover entre eles, tomou várias antecipações da defesa do Paysandu, e tem uma dificuldade muito grande com o chute. Eu não subiria o Enzo, e mesmo sabendo Morelos, Bigode, o Furt está lesionado eternamente, nós temos dificuldade nessa posição, eu não consigo enxergar o Enzo. Mas Doron, se os caras são ruins, bota ele para testar, não pode ser pior. Pode. Vocês iam ficar, caso ele fosse mal mesmo, decepcionados, não vocês, muita gente ia tentar queimar o menino. Eu não vejo por que arriscar com o Enzo, eu acho que não rolou. Eu acho que na fila, lembrando que o Enzo é 2 anos mais velho que o David Washington, por exemplo. Eu acho que na fila aí, o Luca Meirelles, por exemplo, que está subindo para o Sub-20 esse ano, está começando a ganhar espaço lá, tem mais talento, então vamos com calma. Calma que eu não teria no caso do Souza. Para mim o Souza já tinha que estar no profissional, tinha que treinar todo dia e tinha que disputar a vaga na lateral esquerda com o Escobar, muito mais talentoso, tem só 17 anos, completa 18 nesse mês de junho. O Souza, que entrou contra o Mirassol na primeira fase, entendo, sentiu uma questão muscular, o físico é diferente, mas ele tem que estar jogando, tem que estar ganhando os minutos para pegar ritmo. Com todo respeito ao Rodrigo Ferreira, pelo amor de Deus, nada contra ele, mas não dá para todo jogo o Rodrigo Ferreira entrar no lugar de JP Sherman e você me falar que não dá para o Souza entrar 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos no lugar de Escobar. Você troca lateral por lateral o tempo inteiro, mas só de um lado. Do outro, que é quem tem que entrar e dar base, não pode. Nada me convence disso. O Souza, que inclusive, para muita gente, tá? Internamente, inclusive, mas o pessoal que cobre a base, ainda mais talentoso que o Sherman, eu acho que é bem equiparado. Eu não vejo porque o Souza não ganha chance logo, não consigo entender. Mas, de novo, só achismo meu. Vamos agora para alguns nomes menos fortes. Mas, por exemplo, tem um que aparece no profissional com alguma frequência, ele está lesionado nesse momento, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que não, mas de qualquer jeito não é nada grave. O Rian. Rian que é com H-Y-A-N, né? Então eu falo Rian, mas pode ser Ian, nunca ninguém me confirmou na vida, já ouvi gente dentro do clube falando dos dois jeitos. E é um volante, também já fez 20 anos, também está no último ano dele de sub-20. Esteve no banco de reservas do profissional durante o Paulista quase inteiro, toda hora estava lá, mas nunca entra em campo. Ele também tem uma questão física, que ele é meio magrelo assim, mas é um cara que tem um ótimo senso de posicionamento, tem uma ótima entrada na área, e se eu olho para o Pituca hoje como segundo volante, apesar de não ser a posição preferida para mim, e eu olho para o banco do Pituca, que é uma posição que pouco joga, o Pituca está aí o tempo inteiro, ele não é poupado, pouco toma cartão, nunca é suspenso, só porque eu falei que ele vai ser suspenso agora, mas enfim, vocês entenderam. O que eu prefiro ter no banco? Um Nonato, um Alisson, o próprio Rincon, porque aí o Pituca está suspenso, o Rincon recua, e entra o João Schmidt mais pra frente, eu prefiro ter o Rian ali. Parece que eu falei que eu prefiro o Rian ou o Rincon, não é isso. Mas eu prefiro que, em caso de ausência do Pituca, o Rian ganhe uma oportunidade.
O Rian, num jogo contra o Brusque, por exemplo, poderia ganhar uma oportunidade, dar uns 10 minutinhos, ver como ele lê o jogo, ver o entendimento dele do jogo. Eu acho que era importante. Acho que o Rian, sim, também tinha que estar treinando com os profissionais, caso não venha treinando muito. Esses aqui eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho importante citar. Claro que eu vou esquecer de alguém, você pode citar outros nomes aí nos comentários, inclusive, por favor. Mas tem alguns nomes que são mais conhecidos, que eu acho que tem futuro no futebol, mas que não necessariamente precisam entrar em campo agora. Rodrigo César tá voltando aos poucos a aparecer entre os titulares do Sub-20, ele foi alvo daquela polêmica no começo do ano, da ida ao Grêmio e tal. Para mim ele tá abaixo de jogadores de todos que eu citei aqui, talvez não do Enzo, mas tá abaixo do Bom Tempo, que eu ainda não citei, mas vou citar. Acho que o Rodrigo é um menino que pode ficar no Sub-20 por um tempo, assim como, mas ele já tem. Aliás, ele faz 18 esse ano, ele tem 17. O Bom Tempo é quem é mais velho. O Bom Tempo já tem 19, fez 19 esse ano. É um menino que eu vejo muito talento, acho que a questão física pega ele, mas eu acho estranho que pouco se fale dele internamente. Ninguém fala do Bom Tempo ganhando uma oportunidade. É um cara que vai comendo pelas beiradas e eu acho que no ano que vem vai aparecer no profissional, ou deveria. O Bom Tempo, para mim, de novo, alguém que assiste mais ainda Sub-20 do que eu pode me corrigir, mas ele é sempre constante. Eu não lembro de uma partida horrorosa do Bom Tempo. Eu talvez não lembre de uma partida que ele arrebenta com o jogo. Mas assim, na base tem que subir uma peça aqui, uma peça ali. Eu acho que o Bom Tempo é o cara de futuro. E assim, com todo respeito ao nosso amigo Serginho, que é meia ponta, ou sei lá o que ele é, eu prefiro o Bom Tempo na meia ponta ou o Serginho? Eu prefiro o Bom Tempo ganhando minutos. Samuel, zagueiro, 18 anos, apareceu durante o Paulista inteiro também no banco, tá inscrito no Brasileiro, não ganhou nenhum minuto. É um menino que eu acho que é bom, é um menino que eu acho que tem futuro, é um menino que, assim como o Jair, precisa de chances. O Jair, para jogar, o Samuel precisa o tempo inteiro estar no banco, treinar com o profissional, mas eu entendo ele jogar no Sub-20 também. E por fim, e aí tem o Mina, que é o Matheus Matias, que eu realmente não sou fã. Tem outros meninos lá, os goleiros. O João Pedro, por exemplo, tem viajado para todo jogo, mas ele tem 16 anos ainda. Ele foi titular no final de semana antes da viagem para Londrina. O João Pedro foi titular do Sub-20 do Paulista, no sábado, se não me engano, na vitória contra o Português Santista. Tem alguns meninos. E por fim, o Matheus Lima é um deles, né? Só que o Matheus Lima tem uma questão que é. Aliás, tem duas questões. A primeira, claro, óbvia, é o físico, porque ele é muito baixinho, muito pequeno. Então tem dificuldades, até já no Sub-20, no profissional, teria mais. Mas assim, não quero dar o exemplo do ponto aí que tá no Grêmio agora, mas às vezes o cara é baixinho, mas sabe fazer alguma coisa. O Romário era pronto, vou melhorar o exemplo. O Romário era baixinho e sabia fazer. Tô falando que o Matheus Lima é o novo Romário, não é a mesma posição. O Matheus é meia. Assim, tem talento, dá para se virar. Mas a outra questão que eu ia falar é, tem técnicos da base que não gostam assim do futebol dele, eu falo, não gostam dele. Não gosto do Matheus, não gosto do futebol, não sou muito fã. Tem técnicos que gostam muito. Aí depende de que mão ele vai parar. A mão que manda é do Carille. Não acho que o Matheus tenha que subir agora. O Matheus ainda tem mais 2 anos de sub-20, além do que ele está nesse momento. Mas é alguém para a gente olhar para o futuro. Algum outro nome que eu não citei? Manda aí nos comentários para a gente debater. Essa é a minha visão sobre Miguelitos, Bernardos, Enzos e Jaires e afins. O Souza tem que jogar e tem que ser titular.